Então, estamos aqui mais uma vez para uma aula. Esta aula é relacionada com o conteúdo de tensão elétrica e também do circuito elétrico. Aqui também vamos aproveitar ver a lei de Ohm. Em primeiro lugar, vamos discutir a definição da tensão elétrica, que é o trabalho a ser realizado para movimentar uma carga elétrica dentro de um campo elétrico, como mostra esta figura. Temos esta carga positiva, geradora deste campo elétrico divergente. Temos este ponto A e o ponto B aqui assim, ok? Então, conforme se vê esta carga positiva, que se chama carga de prova, se ela for introduzida dentro do campo elétrico, ela vai ser repelida. Então, para forçar o campo elétrico no sentido de movimentar esta carga elétrica dentro deste campo elétrico aqui, haverá necessidade de se realizar um trabalho que é, portanto, equivalente à diferença de potencial, portanto, o trabalho por unidade de carga. Então, a tensão elétrica ela é medida usando um instrumento que se chama voltímetro, e a unidade no sistema internacional é o volt, ok? Então, dá para perceber porque que o instrumento chama-se voltímetro. E temos aqui este multímetro analógico, ok? Que se usa para medir tanto a tensão elétrica como a corrente elétrica, ok? E também para medir a resistência elétrica. Temos aqui o multímetro digital, só para vocês ficarem familiarizados com estes instrumentos, ok? Algumas outras unidades da tensão elétrica estão aqui. Temos o gigavolt, temos o mega, temos o kilovolt, temos o milivolt, microvolt, nanovolt e o picovolt, não é? Algumas destas unidades são mais usadas do que as outras, portanto, é só vocês consultarem esta tabela para ver a relação que há entre estas unidades e a unidade no sistema internacional. Temos o circuito elétrico, que é um circuito elétrico uma coisa não está boa aqui. Vamos voltar. Sim, circuito elétrico, portanto, como definição, é o caminho percorrido pelas cargas elétricas durante o seu movimento, ou seja, o caminho percorrido por uma corrente elétrica. Temos aqui esta tabela, onde representamos os elementos, as suas descrições e os seus símbolos. Temos o gerador da corrente elétrica, representa-se pela letra G, não é? É aquele instrumento que serve para criar uma diferença de potencial no circuito e, desta forma, criar a corrente elétrica. O símbolo é representado por esta figura, ok? O extremo negativo é o mais curto e o extremo positivo é o mais comprido. Temos o amperímetro, que serve para medir a intensidade da corrente elétrica, é representado pela letra A, e o seu símbolo no circuito é desta forma. Temos o voltímetro, já dissemos que serve para medir a tensão elétrica, ou a DDP, e o seu símbolo é este aqui. Temos o receptor da corrente elétrica, ou então a resistência, que representa-se pela letra R. Quando a resistência é uma lâmpada, pode representar-se desta forma. Uma resistência qualquer, no sentido geral, pode se representar, portanto, desta forma, com um retângulo, ou desta forma aqui. E temos também um interruptor, representado pela letra K. Por que representa-se pela letra K o interruptor? É por causa do inglês, que é key ou chave. Portanto, o interruptor também pode ser chamado de chave, porque serve para abrir ou fechar o circuito. Okay? Quando nós abrimos o circuito, cessa a passagem da corrente elétrica pelo circuito, e quando fechamos, inicia o fluxo de eletrões.
Temos aqui o exemplo de um esquema de um circuito simples, com alguns elementos que nós vimos ali anteriormente. Temos aqui uma resistência, okay? Nesta resistência está ligado aqui em paralelo, como vocês podem ver, está ligado em paralelo o voltímetro. Portanto, o voltímetro sempre é ligado em paralelo em relação ao instrumento. E, portanto, temos aqui a lâmpada, temos uma lâmpada, temos um outro voltímetro aqui para medir a diferença de potencial nesta lâmpada. E temos este amperímetro. O amperímetro sempre é ligado em série, conforme vocês podem ver aqui na figura. É ligado em série aqui no circuito. E temos o gerador ou a fonte de tensão, né? A fonte de tensão elétrica. Vamos definir a resistência elétrica e ver um bocado a lei de Ohm. Resistência elétrica, como o próprio nome diz, é a oposição que as partículas encontram dentro do próprio condutor para se movimentar. Ou seja, as partículas, quando movimentam-se dentro do condutor, elas não se movimentam de forma livre. Tem sempre aquelas forças causadas por outras partículas que compõem o próprio condutor. Então, essa oposição é a resistência elétrica. No sistema internacional, a resistência elétrica é medida em ohms, representa-se pela letra ômega, esta letra aqui, chama-se ômega, é uma letra grega. E a lei de Ohm diz que num condutor metálico, quando a temperatura é constante, a resistência elétrica é constante. E representa-se por esta forma. Portanto, se a resistência elétrica ela é constante, então a tensão elétrica ela vai ser inversamente proporcional à intensidade da corrente. Ou seja, quanto maior for a tensão elétrica, maior, inversamente não, é diretamente proporcional, caso, diretamente proporcional. Quanto maior for a tensão elétrica ou a diferença de potencial que provoca essa corrente, então a intensidade da corrente também vai ser maior. Isto é óbvio, né? A tensão elétrica como sendo causa, não é? Como sendo o que provoca a corrente elétrica, então, quanto mais nós aumentarmos a causa, a consequência também vai aumentar a sua intensidade. Temos o gráfico da corrente, da intensidade da corrente em função da tensão. Aqui vamos ter duas versões, uma para condutores que são considerados condutores ômicos. O que são condutores ômicos? São aqueles condutores que obedecem à lei de Ohm. E os condutores não ômicos, obviamente, eles não vão obedecer à lei de Ohm. Portanto, quando o condutor é ômico, a resistência é constante, e obviamente quando não é ômico, não será constante. O gráfico da resistência ômica é uma linha reta, e aqui na resistência não ômica temos uma linha curva. Alguns exemplos de resistores ômicos são os metais, os resistores, os fios de nicrômio e mais outros. Nos resistores não ômicos temos os díodos, os eletrolitos, os transistores e as lâmpadas de filamento que nós usamos no nosso dia a dia. E podemos perceber, afinal de contas, que a nossa lâmpada de filamento não é ômico, porque quando ela acende aumenta a sua temperatura e a temperatura acaba influenciando também na sua resistência. Exercícios do vosso módulo, temos o exercício 1, que apresenta aqui esta tabela dos valores da intensidade da corrente em função da temperatura. A primeira pergunta, ou o primeiro pedido aqui, é para se dizer a lei que traduz os valores apresentados na tabela. Nós sabemos que é a lei de Ohm. Calcula a resistência do condutor, é a linha B, e, por fim, calcular os valores de A e de B. Aqui temos a tabela. A linha A, o que nós temos? Temos, portanto, a lei de Ohm, que já vimos lá anteriormente. E para a linha B, temos estes dados aqui. Para a linha B, podíamos ter usado
este par de dados, nós sabemos que o valor seria o mesmo. Okay? Por quê? Porque esse valor é constante. Okay? Esta resistência é ômica. Não é? E como fórmula, temos aqui, e, portanto, a resolução é uma questão de se substituir diretamente na fórmula e, portanto, temos como resultado 60 ohms. Na linha B, o valor de A, na verdade, se vocês forem ver, é o valor da tensão. Então, isto é mais ou menos para nós percebermos como calcular a tensão quando nos fornecem a intensidade da corrente e a resistência. É uma questão de multiplicar a intensidade da corrente pela resistência, até porque se formos já ver aqui, nesta fórmula aqui, para calcular a tensão é uma questão de passar o I para o outro membro, ele passa a multiplicar, porque aqui está a dividir. Então, prosseguindo aqui, temos para a letra A, temos como intensidade da corrente 0,1 ampere e a resistência é aquela que nós já conhecemos, que são 60 ohms, e multiplicando os dois valores temos aqui 6 volts. Para o valor de B é a intensidade da corrente. Okay? Como vocês podem ver, está na linha da intensidade da corrente. E o que nós fazemos para calcular a intensidade da corrente? Passamos o valor o R para cá e o I para lá, e, portanto, a fórmula fica assim, U sobre R. Aqui só vamos dividir o 9 volts, que é o valor correspondente à letra B, não é? O valor da tensão correspondente à letra B, dividindo por 60, temos aqui 0,15 amperes. Temos o exercício 2, não é? O que é que o exercício 2 diz? Tem aqui um gráfico, esse gráfico representa dois condutores X e Y, não é? Portanto, é o gráfico da intensidade da corrente em função da tensão. Qual dos condutores é ômico? Poderemos ver ali mesmo. E quando se aplica uma DDP de 3 volts, qual é, então, nos extremos, o valor da resistência do condutor X e depois o valor da resistência do condutor Y. O gráfico está aqui. Quanto à pergunta 2.1, temos ali que o condutor que é ômico é o X, e dá para ver o porquê. As características do gráfico já dizem tudo. É uma função linear, okay? É uma linha reta. E, portanto, desta forma podemos dizer que este gráfico representa um condutor que obedece à lei de Ohm. Quanto a 2.2.1, vamos nós aqui calcular o valor da resistência, sendo dada esta tensão de 3 volts, já foi nos dada aqui. Quando a tensão é de 3 volts, podemos ver aqui no gráfico, a intensidade é de 0,3 amperes. Então, os dados estão aqui. Quanto à fórmula, já conhecemos. Vamos à resolução. Substituir diretamente os dados na fórmula. Temos 3 volts, que é o valor da tensão, 0,3 amperes, que é o valor da intensidade da corrente, e dividindo estes dois valores, temos como resultado 10 ohms. Continuando, 2.2.1, aqui está claro que não teremos um único valor da resistência. Por causa disso mesmo é que eu ignorei este valor aqui de 3 volts. Porque se nós viermos aqui para o condutor Y, o valor da intensidade da corrente não nos é oferecido, então não vamos inventar. Vou considerar aqui dois valores que, portanto, está explícito quanto é que é. Portanto, temos aqui a tensão de 0,5 volts, né? Aqui, 0,5 volts, que corresponde à intensidade de 0,2 amperes, e temos a tensão de 1,5 volts, que corresponde à intensidade de 0,3 amperes. Então, para os dois casos, teremos diferentes valores da resistência. A fórmula é a mesma. Para a resolução, teremos dois casos. O primeiro caso, que é da tensão de 0,5, o que nós temos? Temos 0,5. Quando a tensão é 0,5, a intensidade são 0,2, como podemos ver aqui, e, portanto, a resistência para este caso será 2,5 ohms.
Para o caso em que a tensão são 1,5 volts, teremos aqui a resistência igual a 1,5, que é o valor da tensão, dividido por 0,3, que é o valor da intensidade da corrente correspondente. E dividindo, temos 5 ohms. E conforme vocês podem ver, quanto mais aqui, não é? Aumenta-se o valor da tensão, a resistência também aumenta. Isto deve-se ao aumento da temperatura. Portanto, este resistor não é ômico. Posto isto, é o fim da nossa apresentação de hoje. Espero que tenham gostado da aula e até a próxima.